Muito boa noite, eu quero mais uma vez saudar a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos começando mais uma aula de escatologia aqui pela TV Fatec. Eu sou o professor João Braz e quero mais uma vez compartilhar de alguns momentos aqui com você que é aluno aqui da Faculdade de Teologia. Nós nessa noite trabalharemos algumas considerações sobre a interpretação e algumas alianças existentes entre Deus e o homem. Acredito que a aula dessa noite é um tema muito importante, muito empolgante. Espero que você tenha bastante atenção e utilize o que você aprender nessa aula nos seus estudos. Que você possa ter uma boa aula então, com a direção de Deus. E para que Deus então dirija a aula dessa noite, eu quero fazer uma oração junto com você e pedindo que o Espírito Santo de Deus seja o nosso professor. Curve sua fronte e nós vamos orar. Pai querido, obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos mais uma vez aqui pela TV Fatec de estudarmos, Senhor, sobre escatologia. Que o Senhor possa estar com todos os alunos, que eles possam aprender o conteúdo dessa noite. Que o Senhor possa estar comigo também, que eu possa ser usado por Ti, que o Teu Espírito Santo seja, Senhor, o nosso professor, nos ensinando, nos falando a Tua verdade para todos nós. Que a Tua bênção e a Tua paz esteja com todos, eu peço em nome de Jesus, amém. Muito bem, vamos adiante então com a nossa aula. Na sua apostila, queridos, nós estamos no capítulo 3, onde fala sobre considerações gerais sobre a interpretação. A história da interpretação mostra-nos que a adoção do método correto de interpretação não garante, veja só, necessariamente conclusões corretas pelos usuários do método. Ou seja, apesar de você estar adotando um método correto, se a pessoa não tiver uma boa interpretação, ela pode ser que ela distorça aquilo que a Bíblia está dizendo. Então, nós temos que ter muito cuidado, muita atenção e, principalmente, muito conhecimento e a inspiração do Espírito Santo para que a gente possa entender aquilo que a palavra de Deus quer nos dizer. O rabinismo, que usava o método literal, como nós vimos semana passada, produziu várias opiniões e interpretações erradas pelo mau emprego desse método. Logo, é necessário definir alguns princípios de interpretação, mesmo depois de estabelecer o método correto, para que o método não seja mal aplicado e não produza conclusões infundadas. Queridos, nós já sabemos que o método de interpretação correto é o método literal, é o método historicista, né, que os fatos, os acontecimentos vão acontecendo ao longo da história de maneira literal. Mas veja que nós temos que ter cuidado, mesmo conhecendo o método correto, isso não é garantia de nós termos uma interpretação correta. Por quê? Porque cada pessoa, se não tiver um cuidado, não tiver o conhecimento, não analisar palavra, texto, contexto, pode dar uma interpretação errada daquilo que ela está lendo. Então nós vamos ver alguns princípios, tá? E algumas considerações então sobre a interpretação. Vamos adiante. A interpretação das palavras, veja, olhem isso aqui. Sabe-se sem dúvida que as palavras foram um meio de transmitir o pensamento. A palavra, ela transmite o pensamento, tá bem? Por exemplo, felicidade, alegria, esperança. Eu uso uma palavra para transmitir o pensamento. Toda a exegese correta precisa então começar por uma interpretação das próprias palavras. As palavras das Escrituras devem ser analisadas pelo seu significado comum, a não ser que se demonstre que tal significado contrarie outras palavras da frase, o argumento ou o contexto de outras partes da Escritura. Dos dois significados, o preferido é geralmente o mais evidente à compreensão dos ouvintes ou leitores originários da passagem inspirada, permitindo que as formas de pensamento prevaleçam na sua própria época, assim como as expressões figuradas tão comuns que não constituam exceção à regra. Vejam só. O verdadeiro significado de qualquer passagem das Escrituras, então, não é cada sentido que a palavra contém, nem cada sentido verdadeiro em si, mas o que é proposto pelos escritores do original, ou mesmo pelo Espírito Santo, apesar de ser entendido imperfeitamente pelos próprios escritores.
Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de um texto bíblico. O texto diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Bom, o que hoje você entende por lâmpada? Né? Então eu posso dizer que a palavra de Deus é uma lâmpada incandescente? É uma lâmpada fluorescente? Então veja, eu tenho que entender a palavra no seu contexto. E o texto continua: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Então veja, o texto no contexto, a palavra no contexto, dá o sentido do que quer dizer lâmpada. Tá? Nós temos um caminho para seguir nesse mundo tortuoso, talvez um mundo cheio de perigos. No deserto em que o povo de Israel vivia, um mundo cheio de problemas, talvez um deserto cheio de serpentes. E uma lâmpada perto dos pés, por exemplo, poderia iluminar o caminho, livrando as pessoas das serpentes. E hoje nós sendo livrados dos problemas. Devemos entender a palavra então no seu contexto. Às vezes palavras são usadas de maneira ilustrativa, metafórica, mas para explicar literalmente o que algo está querendo ser dito. Tá bem? Vamos adiante. As palavras devem ser interpretadas então no sentido usual, natural e literal. Sentido usual, da maneira que ela está sendo usada. Né? Por exemplo, antigamente, quando um jovem era bonito, as moças diziam: nossa, aquele rapaz é um pão. Né? Em 1960, 1970, se usava a expressão pão para dizer que um rapaz era bonito. Mas não que ele seja um pão, aquele pão feito de farinha, né, de água, de sal e de fermento. Não, a expressão era para dizer que ele era bonito. No seu uso, na sua naturalidade, no seu sentido literal também. Às vezes a palavra também, ela diz aquilo que ela quer dizer mesmo. Tá? Sai dela, povo meu. Tá? Quando nós estamos num local de pecado, é para sair mesmo. Ah, não é para, puxa, será que é para conjecturar? Será que é para sair, mas não é para sair? Não. Então veja, as palavras devem ser interpretadas a princípio, no modo e no sentido usual, natural e literal. Vamos adiante. Além de interpretarmos as palavras, nós temos que interpretar o contexto em que essa palavra está inserida, tá? Então vamos ver a interpretação do contexto. Segundo o grande tópico de nosso exame, deve ser o contexto em que a passagem está inserida. Há certas regras que guiarão a interpretação contextual. Horne as resume assim. Veja, segundo Horne, como nós devemos ter a interpretação. Primeiro, um exame cuidadoso das partes anteriores e posteriores nos possibilitará apurar o significado, seja literal, seja figurado, que melhor se adapte à passagem em questão. 2. O contexto de um discurso ou livro das Escrituras pode compreender um versículo, alguns versículos, períodos, sessões, capítulos inteiros ou todo o livro. Então veja, o contexto do assunto, ele pode estar naquele versículo, ele pode estar naquele capítulo, ele pode estar em todo o livro, ele pode estar em vários versículos. Então as palavras, elas devem ser entendidas, os textos devem ser entendidos no seu contexto. Um texto fora do contexto nada mais é que um pretexto para se entender errado. Tá? Então muitas pessoas têm interpretações erradas, por quê? Porque tiram a palavra do seu contexto. Tiram aquilo que o texto está querendo dizer no seu contexto. E acabam tendo pretextos para inventar ou criar doutrinas erradas. Doutrinas que a Bíblia não apresenta. Terceiro ponto. Às vezes um livro das Escrituras compreende apenas um assunto ou argumento, caso que em todo o livro deve ser relacionado aos anteriores e aos posteriores e analisado conjuntamente com eles. Queridos, nós devemos estudar a Bíblia da seguinte maneira: um pouquinho aqui, um pouquinho ali. É a própria Bíblia que nos diz para fazer isso. A Bíblia então não deve ser estudada de maneira em que eu observe ou analise textos isolados. Eu devo enquadrar cada texto bíblico no contexto imediato, no contexto secundário e no contexto de toda a Bíblia. Por exemplo, se eu analisar o assunto Espírito Santo, esse assunto deve ser analisado no contexto de toda a palavra de Deus. O que toda a palavra de Deus fala sobre o Espírito Santo. É nesse contexto então que eu devo analisar.
Tá bem? Então, texto analisado no seu contexto, para que não se transforme então num pretexto para doutrinas erradas e para interpretações erradas. Vamos adiante. Outra importante atitude que nós devemos ter é a interpretação histórica. Veja, nós devemos ter uma interpretação historicista. Cada texto, cada situação deve ser colocada na época ou para a época que ela está sendo dita ou predita. Existem profecias que são temporais e atemporais, que são para o seu tempo e também para o futuro. Existem profecias que são só para o futuro, existem profecias que são para o presente. Deu para entender? Então veja, existe a mesma profecia, ela pode ser dada para um assunto, e nós iremos estudar isso mais adiante, para um assunto daquela época que ela foi escrita, ou dada por Deus a quem a escreveu. Mas a profecia também ela pode ser futura. Então nós devemos, através do contexto histórico, ter também a nossa interpretação. A terceira consideração sobre a interpretação deve ser a interpretação histórica, queridos, em que o contexto histórico imediato e a sua influência são analisados cuidadosamente. A palavra de Deus, originada de modo histórico, só pode ser entendida à luz da história. Isso não significa que tudo o que ela contém possa ser explicado historicamente. Como revelação sobrenatural de Deus, é natural que contém elementos que transcendem os limites do histórico. Mas significa que o conteúdo da Bíblia é em grande extensão determinado historicamente e, portanto, na história encontra sua explicação. Nós vemos muitos fatos históricos que são cumpridos com aquilo que a gente aprende nas Escrituras. Então a nossa análise, a nossa interpretação, ela deve ser levada em consideração como uma interpretação historicista, como uma interpretação em que leva em consideração a história em que cada fato aconteceu. Então veja, só recapitulando o que nós já falamos. Nós devemos analisar as palavras, o texto, nós devemos analisar o contexto e nós devemos analisar a história, o período em que cada frase, em que cada texto foi escrito e que foi colocado. Tudo bem? Vamos adiante. Outra coisa importantíssima é a interpretação gramatical. Nós devemos saber o que quer dizer, o que diz de maneira gramatical cada palavra ou cada texto ou cada frase. A quarta consideração sobre a interpretação deve ser a interpretação gramatical da língua em que a passagem foi originalmente escrita. Nós devemos levar em consideração o hebraico, o aramaico e o grego, o original em que essa palavra, ou esse texto, ou esse contexto foi escrito. Então, conhecer da gramática original é muito importante também para a nossa interpretação. É lógico que nós talvez não sejamos doutores em hebraico e conhecemos pouco de grego e também pouco de hebraico e muito menos de aramaico. Mas eu quero dizer para vocês, queridos, que é importante que nós tenhamos nas nossas mãos uma Bíblia que tenha uma tradução que seja uma cópia daquilo que se mais aproxima daquilo que é o correto, daquilo que é a tradução original. Nós temos alguns tipos de traduções bíblicas, né? Traduções que são literais, traduções que são dinâmicas e traduções que parafraseiam a palavra de Deus. É importante que ao estudar nós tenhamos uma tradução literal. Não que a gente não possa usar uma tradução dinâmica ou uma tradução que parafraseie, mas é bom que a gente entenda a gramática e o texto no seu contexto, aquilo que realmente ele quer dizer, tá bem? O intérprete deve começar o seu trabalho pelo estudo do sentido gramatical do texto, com o auxílio da filologia sagrada. Como em todos os outros escritos, o sentido gramatical deve ser o ponto de partida. O significado das palavras deve ser apurado tendo em vista o uso linguístico e a conexão. Vou dar um exemplo. Há um texto bíblico referente a Judas que disse que Judas teve um arrependimento. Na verdade, algumas traduções já trazem a palavra arrependimento e outras já de maneira correta traz a palavra remorso. Por quê? Porque a palavra arrependimento no grego, ela tem duas palavras que dão o sentido de arrependimento.
Uma delas é metanoia e outra delas é metamelomai. Metanoia quer dizer arrependimento verdadeiro, mudança de atitude. Metamelomai quer dizer simplesmente remorso. A gente até não gosta, a gente até não aprova a situação, mas continua fazendo. Foi o caso de Judas. Judas viu que havia traído Jesus, ele até não gostou da situação, mas eu pergunto, ele se arrependeu? Não, ele foi lá e tirou a própria vida. Isso não em sentido de arrependimento, mas em sentido de remorso. Então veja, se você não tem uma boa interpretação gramatical, você pode dizer, puxa, mas Judas não se arrependeu? Aqui está escrito que ele se arrependeu. E veja, Judas não teve um arrependimento verdadeiro. O que Judas teve foi simplesmente um remorso. Metamelomai, arrependimento verdadeiro, metanoia. Por isso que é importante que você conheça o sentido do que a palavra quer dizer. Na nossa língua, por exemplo, existem várias palavras que dizem ou querem dizer a mesma coisa e são parecidas. Por exemplo, quando eu digo câmara, eu estou dizendo uma sala como essa que é uma câmara, ou a Câmara dos Vereadores, a Câmara dos Deputados. Quando eu digo câmera, é exatamente esse aparelho que agora você está me vendo, que está sendo usado para me filmar. Quando eu digo cumprimento, eu estou cumprimentando uma pessoa. Quando eu digo comprimento, eu estou falando relacionado à medida. Palavras às vezes são parecidas e às vezes algumas palavras é a mesma palavra que quer dizer a mesma coisa, tá bem? Por exemplo, a palavra sessão, né, tem dois sentidos, tá? E às vezes no falar, no pronunciar, e às vezes se eu não tenho um bom entendimento gramatical, eu não entendo e não compreendo aquilo que as palavras querem dizer. Por isso, queridos, estudar português também faz parte de estudar teologia. Eu tenho que ter um conhecimento gramatical. E ainda, se possível, estudar um pouco de grego, estudar um pouco de hebraico. Isso também vai ajudar na interpretação, tá bem? É lógico, como eu já disse a vocês, a maioria das pessoas e dos pastores tem pouco conhecimento em hebraico, tem pouco conhecimento em grego e às vezes até nenhum conhecimento nem em hebraico e nem em grego. Nós temos que depender, às vezes, e confiar nas traduções que nós temos nas mãos. Mas, se teve algum sentido duvidoso, nada te impede de estudar, nada te impede de querer compreender melhor o que aquele texto, principalmente os textos difíceis da Bíblia, o que aquele texto quer dizer. Vamos adiante? Bom, vamos ver a interpretação na linguagem figurada, queridos. Um grande problema que o intérprete enfrenta é a interpretação da linguagem figurada. Por exemplo, em Apocalipse está dizendo assim, uma mulher vestida de sol com a lua debaixo dos pés. Como é que você vai entender isso? A própria Bíblia, queridos, ela vai te dar a explicação do que quer dizer mulher, do que quer dizer vestida de sol, o que quer dizer a lua debaixo dos pés, vi um dragão, a besta. Todas essas coisas que se usam uma linguagem figurada, a besta que emerge do mar, a besta que emerge da terra. Em Daniel, por exemplo, aparece o leão, aparece o urso com as costelas na boca, o leopardo, a besta também. Os animais, os símbolos que às vezes aparecem, né? Como entender isso? Veja, como as passagens proféticas frequentemente usam a linguagem figurada, essa forma de comunicação deve ser estudada com cuidado. Como você vai fazer se você tem dificuldades? Queridos, conselho, procure uma pessoa mais experiente em escatologia e em estudo da Bíblia. Sente junto com ela, não para que ela dê a interpretação dela para aquelas passagens que são escritas na linguagem figurada, mas que ela te ajude a encontrar na Bíblia e na própria Bíblia o que significa cada passagem, cada texto, cada argumento. Como eu falei para vocês, mulher em profecia quer dizer igreja, queridos. Vestida de sol, a igreja de Deus, a igreja de Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Quando a gente quer dizer, em profecia, quando a gente fala mar, a gente está falando sobre multidão, a gente está falando por grande quantidade de pessoas. Quando a gente fala besta, por exemplo, poder político religioso. Então veja, de onde eu estou tirando essas coisas? Da própria Bíblia. Então, um dia me ensinaram
e um dia eu estou tendo condições também de ensinar isso para vocês. Então, o que você deve fazer é buscar o estudo, buscar o conhecimento, mas como eu disse, não o conhecimento vindo de homens, o conhecimento vindo da própria palavra de Deus. Aí você vai ter condição, se estudar com cuidado, de entender e ter uma interpretação da linguagem que é figurada. Vamos adiante? Nós agora vamos começar o capítulo 4, onde fala sobre a interpretação da profecia. Vamos fazer algumas observações gerais referentes à profecia, tá bem? Então, as atitudes, os cuidados, o que nós devemos observar quando estamos interpretando as profecias. Vejam só, o problema de especial interesse para o estudioso de escatologia é a interpretação das passagens proféticas das Escrituras. Antes de considerar as regras específicas que governam a interpretação de profecias, seria bom traçar certas observações gerais a respeito da natureza da linguagem profética. Vamos adiante então. Vejam só, as características das profecias do Antigo Testamento são: quais são as características das profecias? Primeiro, uma vez que a revelação é dada ao profeta sobre a forma de intuição, tem-se a impressão de que o futuro é imediatamente presente, completo, ou de que todos os acontecimentos estão em andamento. Ou seja, quando o profeta recebe a mensagem, ele entende que é algo que vai acontecer de maneira rápida, eminente, tá? Então o profeta entende que são acontecimentos que irão acontecer rápido. É a mesma coisa que eu, talvez, e vocês entendam sobre a volta de Jesus. Jesus não marcou data para a sua volta, mas eu entendo que Jesus está próximo de voltar. Por quê? Porque a palavra de Deus me diz assim, que está bem próximo à volta de Jesus. Então, para mim, Jesus está bem pertinho de voltar. O profeta, quando recebe a profecia, ou quando recebia a profecia no Antigo Testamento, ele entendia que era uma profecia, que era algo que ele devia dizer rapidamente, porque era algo que deveria alertar o seu povo de algo que estava muito próximo de acontecer. Muito bem. Segundo, o fato de que o assunto da profecia é dado em forma intuitiva também é razão pela qual ela sempre vê a concretização desse assunto em certas ocorrências completas em si mesmas. Uma profecia pode aparecer com uma única ocorrência, mas na verdade pode haver 2, 3 ou 4 cumprimentos. Então a mesma profecia, talvez ela pode ocorrer uma vez, mas ela também pode ser temporal e também por um tempo distante. Ela pode ser para o futuro. Então ela pode acontecer uma vez e pode acontecer outras vezes, ou outras vezes. Número 3. Já que o assunto da profecia se apresenta ao leitor como uma série de fatos individuais, pode parecer às vezes que prognósticos individuais se contradizem quando são, na realidade, apenas partes nas quais as ideias reveladas foram separadas, completando-se mutuamente imagens contrastantes do Messias em estados de sofrimento e de glória. Outra coisa importante, queridos, as profecias, elas são progressivas. Então, às vezes é dada a profecia numa época, mais adiante é dado o complemento dessa profecia. Então, ela tem um progresso, vai se dando mais informações conforme a época que vai se passando. Quarto, o assunto profético está na forma de intuição, o que significa ainda que, no que diz respeito à sua forma, ele está no nível do próprio observador. O profeta falou da futura glória nos termos de sua própria sociedade e experiência. Então, o que o profeta faz? Ele coloca o texto profético, ele coloca a sua inspiração profética no contexto que ele está vivendo. Pode se realizar no contexto? Sim, muitas profecias se realizaram no contexto em que o profeta estava vivendo. Mas existem profecias que, além desse contexto, também têm um contexto futuro. Elas remetem também para um futuro próximo ou distante ao tempo daquele profeta que a escreveu. Tá bem? Vamos adiante? Von Orelli adiciona o seguinte a essas observações básicas. Vejam só. Primeiro, a profecia pode ser cumprida logo após pronunciada ou em data muito posterior. Foi o que nós já falamos. A profecia é dada
ela pode ser cumprida de imediato, ou ela pode ser cumprida uma data muito posterior àquela que foi dada. Segundo, a profecia é condicionada eticamente, quer dizer, parte de seu cumprimento está condicionada ao comportamento dos receptores. Ela pode até ser revogada. Profecia condicional. Vocês, por exemplo, conhecem a história de Jonas. O que Deus disse sobre o povo de Nínive? Vou destruir esse povo. Se eles não se convertessem, Deus iria destruir o povo. Mas o que aconteceu? Jonas foi até o povo, pregou para o povo se converteu. Deus revogou aquilo que tinha dito e não destruiu o povo. Então existem profecias que são condicionais. Condicionais, está condicionado ao comportamento de quem as recebe. Se o povo tem uma mudança, é revogado aquilo que é dito. De repente, se o povo não muda nada, então se cumpre. Então existem profecias que são incondicionais. Por exemplo, a volta de Jesus é incondicional. Jesus disse que vai voltar. Quer você queira ou quer você não queira, querido, Jesus vai voltar. Isso é incondicional. Não tem outra condição. Ele não vai mudar de ideia. Ele disse que vai voltar, ele prometeu que vai voltar, então ele vai voltar. Mas existem profecias que são condicionais. Por exemplo, quando Moisés foi até o faraó e disse, olha, deixa o meu povo ir, senão as pragas irão cair. Se o faraó naquele primeiro instante tivesse deixado o povo ir, não cairia praga. Mas o coração duro do faraó não deixava o povo ir e as pragas então caíam. Agora pensa o primeiro instante que Moisés tivesse falado com o faraó e no primeiro instante o faraó bonzinho tivesse falado, não, pode levar o seu povo embora. Nenhuma praga teria caído sobre o Egito, querido. Profecia condicional, tá bem? Continuando. A profecia pode ser cumprida sucessivamente, uma parte após outra parte. Se cumpre um pouco, depois se cumpre outra parte e vai se cumprindo sucessivamente. Quarto, não podemos pedantemente exigir que a profecia seja cumprida exatamente como foi dada. Orelli quer dizer com isso que devemos separar a semente do prognóstico da casca da aparência contemporânea. Muitas profecias, sobretudo as referentes a Cristo, são literalmente cumpridas. 6. A forma e o caráter da profecia são condicionados pela época e pela localização do escritor. 7. As profecias frequentemente formam partes de um todo, e assim devem ser comparadas com outras profecias. 8. O profeta vê juntos fatos que são amplamente separados no cumprimento. É dado toda a profecia para o profeta, ele vê tudo isso junto, mas no cumprimento esses fatos podem ser separados, podem estar em períodos diferentes, mas quando o profeta recebe, ele recebe o pacote, recebe tudo junto, tá bem? Vamos adiante. O elemento cronológico da profecia, vamos analisar isso também. Devemos observar que o elemento tempo desempenha papel relativamente pequeno na profecia. Angus e Green resumiram os relacionamentos assim, vejam só. No que se diz respeito à linguagem da profecia, especialmente no seu significado quanto ao futuro, deve-se observar o seguinte: os profetas frequentemente falam de coisas que pertencem ao futuro como se fossem presentes aos seus olhos. Isso vai em encontro àquilo que se diz em Isaías capítulo 9, verso 6. Eles falam de coisas futuras como se fossem passadas. Isso vai em encontro, como se diz em Isaías 53. Quando o tempo exato de certos acontecimentos não era revelado, os profetas os apresentavam como contínuos. Viam o futuro mais propriamente no espaço e no tempo. O todo então aparece em perspectiva reduzida e é levada em conta a perspectiva, não a distância real. Não se leva então em consideração o tempo. O profeta ele diz a profecia como se fosse para aquele tempo, mas às vezes a profecia é para o futuro, tá? É para algo que vai acontecer lá na frente, mas para o profeta talvez ele entendesse que fosse para o seu tempo, coisas presentes aos seus olhos, coisas que eles veriam, né? Coisas que eles observariam ainda em vida. Vamos adiante?
Agora veja, temos também a lei da dupla referência. O que é isso? Poucas leis são mais importantes de observar na interpretação das Escrituras proféticas do que a lei da dupla referência. Dois acontecimentos muito distantes no que diz respeito à época de cumprimento podem ser unidos no escopo de uma profecia. Isso acontecia porque o profeta tinha uma mensagem para a sua própria época e outra para o futuro. Reunindo os dois acontecimentos muito distantes dentro do escopo da profecia, ambos os propósitos podiam se cumprir. Como eu disse, a profecia poderia ser para a sua época e também poderia ser para o futuro. Isso é a lei da dupla referência. A profecia então fazia referência para a época do profeta e também para o futuro desse planeta, o futuro dos filhos de Deus. Então as profecias, quando são dadas, elas podem ter essa dupla referência. Ou seja, ser momentânea, ser para a época em que ela foi dada e também remetida para o futuro, um futuro distante. Vamos adiante? Veja só que legal isso aqui. Era propósito de Deus dar a visão próxima e distante, para que o cumprimento de uma garantisse o cumprimento da outra. O cumprimento próximo tinha um propósito, o cumprimento distante outro propósito. Hoje, quando nós observamos profecias que já se cumprimos, o que você sente com isso? Você sente esperança, fortalecimento daquilo que Deus vai ainda cumprir, e aquilo que está relacionado à mesma profecia também vai se cumprir, e você tem a garantia do cumprimento da profecia. Por exemplo, quando nós vemos em Isaías a vinda do Salvador, a vinda de um Messias Salvador a esse mundo, ele veio e isso se cumpriu. Agora nós temos logo em seguida Jesus dizendo: virei outra vez. E eu acredito, queridos, na volta de Jesus, na segunda vinda de Cristo. Por quê? Porque toda a Bíblia me dá garantia sobre isso. E eu tenho garantias, além de toda a Bíblia, nas profecias que na Bíblia se encontram, mostrando para mim que tudo aquilo que a Bíblia tem como profecia cumprida, realmente já se cumpriu. Então nós temos garantias, e é propósito de Deus que nós tenhamos essas garantias, de dar uma visão então ao profeta próxima e distante, para que o cumprimento de uma garantisse o cumprimento também da outra. Vamos adiante? Agora, nós já falamos, eu falei um pouquinho de Jonas, mas eu quero retomar isso aqui e falar sobre profecias condicionais. Profecias que estão sobre condição. Veja só, pode haver uma condição numa ordem ou promessa sem ser especificamente declarada. Exemplo disso é a carreira de Jonas. Com base na mensagem de Jonas, muitas vezes se sabe que existem condições ocultas ligadas a cada profecia, as quais podem ser base do não cumprimento. Qual foi a base para que a profecia dada a Deus por Jonas, ou melhor, dada a Jonas por Deus, melhor dizendo, não se cumprisse? Porque Deus havia dito a Jonas que iria destruir o povo. E por que isso não aconteceu? Porque o povo se arrependeu. Então, o que mudou a condição dessa profecia foi a conversão do povo de Nínive, os ninivitas. Então, existem profecias, que muitas têm condições ocultas, condições que promovem uma mudança. Às vezes o receptor tem uma mudança, então a profecia também ela não se cumpre ou a profecia é mudada. Mas ela só não se cumpriu, ela só não aconteceu, não porque Deus mentiu, de forma alguma. É porque houve uma mudança, então não houve mais a necessidade de que se cumprisse então essa profecia. Tá bem? Tá entendido? Então vamos adiante. Podemos então concluir que, embora a profecia que depende da atividade humana possa ser condicional, o que depende de Deus não pode ser condicional, a menos que as condições sejam nitidamente declaradas. Profecias baseadas em alianças imutáveis não podem admitir a inserção de nenhuma condição. Desse modo, não há justificativa para supor quaisquer condições para o cumprimento da profecia. Aliança
imutável, não tem mudança, queridos. Se é imutável, não tem mudança. Jesus não prometeu voltar, foi como eu disse a vocês? Então ele prometeu, está prometido, você pode acreditar. Isso ele não vai mudar de ideia, isso é incondicional. Queridos, adulterar é pecado? É pecado, isso é incondicional. Deus não vai mudar de ideia com relação a isso. Matar é pecado? Sim, é pecado, isso é incondicional. Deus não vai mudar de ideia com relação ao pecado. O pecado é pecado? Sim, Deus não vai mudar de ideia. O pecado não vai deixar de ser pecado. Então aquilo que é incondicional não tem mudanças, porque Deus não muda. Deus não muda. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. E o que ele disse está dito. Ele não mudará de ideia. Ele não vai mudar. A não ser para o quê? Para coisas condicionais. Aquilo onde depende a condição de quem recebe, do receptor. Quando o receptor tem uma mudança, então a condição, no caso, muda. Mas existem coisas, principalmente coisas relativas à lei de Deus, relativa ao caráter de Deus, isso é imutável. Tá bem? Vamos adiante. Agora veja alguns métodos de revelação profética. Além do pronunciamento profético direto, acontecimentos futuros são revelados por meio de tipos, símbolos, parábolas, sonhos e êxtase profético. Como há problemas que acompanham a interpretação dessas revelações proféticas, é preciso dar atenção a cada um deles antes de considerar o problema da interpretação da profecia como um todo, pois não haverá entendimento da profecia sem que se compreendam os seus canais. O estudioso deve então familiarizar-se com a linguagem profética, suas figuras e seus símbolos, bem como o seu método de comunicação. Como eu disse a você, você precisa estudar bastante para que você entenda e compreenda as profecias. É lógico que aqui no curso de escatologia nós vamos tentar chegar bem perto disso, mas você ainda deve buscar muito o estudo, buscar na palavra de Deus o entendimento para que você possa entender livros como Apocalipse, como o livro de Daniel, que são livros quase que no seu todo proféticos. Tá bem? Então você precisa estar bem familiarizado com o estudo da profecia para entender as profecias. Vamos adiante. Quero dizer para você que não é nada impossível, viu, queridos? Mas é algo que requer dedicação. Você precisa ter dedicação para que isso aconteça. A interpretação completa das passagens proféticas das Escrituras Sagradas depende principalmente do domínio dos princípios e das leis da linguagem figurada e dos tipos e símbolos. Também requer algum conhecimento da natureza dos êxtases e dos sonhos visionários. Você vai achar e encontrar na própria Bíblia as chaves bíblicas para o estudo de profecias e de linguagens simbólicas. O primeiro passo, então, é você desenvolver, você conhecer algumas chaves, que vão fazer com que você entenda o que significa cada termo, cada palavra, cada dito simbólico que apresenta. Por exemplo, você vai estudar sobre os cavaleiros do Apocalipse, você vai estudar sobre as 7 igrejas, sobre os 7 selos, O que isso significa? Por que essa linguagem? Por que esse tipo de linguagem? Por que João não escreveu numa linguagem mais simples, Talvez você questione. Mas a linguagem que João escreveu é uma linguagem para o nosso tempo, para que a gente tenha condições de entender no nosso tempo. Pense a situação de João. João estava exilado na ilha de Pátimos. Estava numa situação onde ele estava encarcerado. Se ele escrevesse uma linguagem que era comum à época e que as pessoas entendessem, muito possivelmente João morreria antes da hora e a mensagem não chegaria a ninguém. Mas o fato dela ter sido escrita numa linguagem simbólica fez com que ela se preservasse e se protegesse para que chegasse nas nossas mãos até hoje. Então, teve um sentido, teve uma importância dessa linguagem simbólica existir. Tá? Deus é sábio, Deus é a própria sabedoria. Então hoje nós temos condições, eu quero dizer para vocês que temos condições de ler os livros como Apocalipse, como Daniel e entender o que esses livros estão escritos, tá bem? Vamos adiante?
Aqui agora uma lista, queridos, sobre a profecia em geral. Registram-se os seguintes versículos. Veja, esses versículos eles nos dão ideia do que é a profecia. Então, você quiser anotar aí, está aparecendo na tela aí para você, mas se você quiser anotar os versículos, eu só vou dar uma passada rápida e depois você pode conferir. Veja só, o que é a profecia? É a predição sobre os acontecimentos futuros. Você pode observar isso em Gênesis 49, verso 1, Números 24, 14 e Daniel 2, 45. Deus é o autor, também você consegue verificar isso em Isaías 44 e 45, como aí aparece. Deus as dá por meio de Cristo, Apocalipse 1, verso 1. O que a profecia é também? Um dom de Cristo, isso está em Efésios, também em Apocalipse. Um dom do Espírito Santo, 1 Coríntios 12, verso 10 nos diz isso. Não vem por vontade humana, não vem por vontade do homem, 2 Pedro 1, 21 nos diz isso. Dadas desde o princípio, Lucas 1, 70 nos diz isso. É uma palavra certa, 2 Pedro, capítulo 1, verso 19, confirma isso que eu estou falando. Deus a cumpre. Eu vou continuar lendo e não vou repetir os versículos, você anota aí, vai estar aparecendo na tela. Cumpridas, Deus a cumpre, Cristo é o seu grande tema. Cumpridas em Cristo, seu dom prometido, para o benefício de outras gerações, uma luz em lugar escuro, não vem de particular elucidação, não a desprezemos, demo-lhes ouvido, recebamo-las com fé, bênção ao lê-la, ouvi-la e observá-la, culpa de pretender possuir o dom de profecia sem escolha divina. Serão castigados, vejam só, os que não deram ouvidos às profecias, adicionarem ou subtraírem algo, fingirem que possuem o seu dom, fingirem estar convertidos. E como ela deve ser testada? Meus queridos, olha quantas características maravilhosas tem a profecia. A profecia é um dom de Deus dado a mim e a você para que a gente tenha nas nossas mãos a revelação de quem é Cristo, de quem é Deus, qual é o nosso destino pós esse mundo em que vivemos. As profecias, elas nos dão a elucidação para sabermos qual será a nossa vida e a nossa eternidade ao lado de Cristo Jesus. O tema principal das profecias, Cristo, o nosso Salvador. E é muito bom saber através das profecias, queridos, que mesmo morrendo, um dia nós teremos a vida eterna ao lado de Cristo Jesus. E onde é que a gente aprende isso? Nas profecias dadas a nós por Deus. Queridos, é algo maravilhoso poder estudar as profecias. É algo maravilhoso poder conhecer mais do amor de Deus. Por isso que nós devemos estudar com bastante afinco, com bastante vontade, com bastante concentração para aprendermos melhor, para tirarmos o melhor daquilo que as profecias têm a dizer a todos nós. Tá bem? Vamos adiante? Veja só o que diz Daniel capítulo 2, 27 e 28. Olha que texto maravilhoso. Nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Vocês lembram o sonho do rei Nabucodonosor? Mas existe um Deus, queridos, nos céus, que revela os mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. Daniel teve de Deus a revelação, a profecia sobre o sonho do rei Nabucodonosor. O rei sonhou com uma estátua, vocês sabem, e nenhum mago pôde dar a revelação. Por quê? Porque, primeiro que o rei não contou qual era o seu sonho a nenhum dos seus magos, e nenhum teve a capacidade de adivinhar aquilo que o rei havia sonhado. Mas Daniel revelou o sonho? Não. Deus deu a Daniel a revelação, e isso é maravilhoso. Quando o rei pergunta a Daniel, você pode revelar meu sonho? Ele fala, eu não, Deus pode. Deus pode revelar aquilo que o Senhor sonhou. Existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Existe um Deus no céu que nos revelou a palavra de Deus, que é a Bíblia, as profecias. E hoje nós sabemos de onde nós viemos e para onde nós vamos. E quem é o nosso Salvador. Isso é maravilhoso, queridos. Isso é algo admirável, isso é algo que nós devemos valorizar demais,
o amor que Deus tem dado a todos nós. Vamos adiante? Quero falar com vocês, nós falamos sobre a interpretação, né? Isso agora vai nos ajudar a entender um pouco sobre alianças. Deixa eu tentar explicar para vocês o que é uma aliança. Aqui no meu dedo tem uma aliança, né? Vou tirar aqui um pouquinho, está meio difícil de sair. Faz tempo que ela está aqui no dedo. Não deve sair do meu dedo, mas só estou tirando aqui para que vocês vejam. O que significa esse anelzinho? É uma joia? É uma joia. Mas eu só uso essa joia porque ela tem um significado. Isso aqui é uma aliança que eu fiz com Deus e com minha esposa. Ela simboliza o meu casamento. E o casamento, ele é muito mais do que um simples contrato. Ele é uma aliança em que eu faço com a minha esposa e faço com o meu Deus. E Deus, para esse tipo de aliança, ele diz o seguinte: você deve estar casado até que a morte os separe. Não é para eu olhar isso aqui como um contrato e falar assim, não, se não der certo, a gente larga, a gente termina, a gente quebra a aliança. Se você olhar essa aliança, ela não tem emenda, ela não tem uma parte que abre, ela é contínua. Por quê? Porque ela representa que não há divisões, não há emendas, ela é para durar sempre, até que a morte os separe. Esse compromisso que eu fiz com a minha esposa e esse compromisso que eu fiz com Deus é uma aliança. E Deus, ao longo da história, fez algumas alianças com o seu povo. E nós vamos observar algumas alianças que Deus fez com o seu povo e com a humanidade, tá bem? As alianças bíblicas e a escatologia é o nosso tema agora. As alianças contidas nas Escrituras são de grande importância para o intérprete da palavra e para o estudioso de escatologia. O plano escatológico de Deus é determinado e prescrito por essas alianças, e o sistema escatológico do intérprete é determinado e limitado pela sua correta interpretação. Essas alianças devem ser estudadas diligentemente com a base da escatologia bíblica. Que tipo de alianças Deus fez? Vamos lá, então, compreender um pouquinho mais. Vamos adiante? Vamos primeiro saber qual é o uso bíblico da palavra aliança. Eu tentei explicar para vocês, falar um pouquinho sobre a minha aliança de casamento, mas vamos ver agora o uso bíblico da palavra aliança. Se alguém consultar uma concordância, verá que a palavra aliança ocorre com frequência no Antigo e no Novo Testamento. É usada nos relacionamentos, veja, entre Deus e o homem, entre os homens e entre as nações. É usada para coisas temporais e coisas eternas. Existem referências a alianças menores e temporais nas Escrituras. Existem alianças que duram um determinado tempo nas Escrituras? Sim. Por exemplo, se você olhar para os sacrifícios antes da vinda de Jesus, eram sacrifícios temporais, eles tinham uma função no tempo. Hoje em dia ninguém mais precisa sacrificar cordeirinho. Por quê? Porque Jesus, o Cordeiro de Deus, já tirou o pecado do mundo, queridos. Nós somos salvos por Cristo, então nós não precisamos mais sacrificar um cordeirinho imaculado. Mas isso serviu, o santuário funcionou dessa maneira, o véu ainda estava no santuário, na parte do Santíssimo, até então a morte de Cristo Jesus. Após isso não mais se necessitou. Então veja, uma aliança temporal. Agora, existem alianças que são atemporais. Por exemplo, os 10 mandamentos bíblicos. É uma aliança de Deus com o povo. A lei de Deus para o seu povo, isso vai além do tempo. A lei é eterna porque Deus é eterno. Então veja, os mandamentos de Deus foram abolidos, deixaram de existir? Não. Se você olhar por toda a Bíblia e até o próprio Jesus e no Novo Testamento, sempre você verá uma referência onde nós devemos guardar os mandamentos de Deus. Você é uma pessoa que está embaixo da graça? Consequentemente, então, você é uma pessoa que deve viver de acordo com os mandamentos de Deus. Isso transcende as épocas e isso não é temporal, tá? Isso não é algo que foi só por um determinado tempo. A lei é eterna porque Deus também é eterno, tá bem? Mas vamos ver algumas alianças que são temporais e algumas que são atemporais. Vamos adiante. Alianças são feitas alianças entre outros indivíduos. De acordo com Gênesis 21, 32 e 1 Samuel
as alianças podem ser feitas entre outros indivíduos, entre um indivíduo e um grupo de indivíduos, né? Um homem fazer uma aliança com o povo, ou entre nações, aliança entre nações. Existiram alianças no meio social também, de acordo com Provérbios capítulo 2, verso 17. Certas leis naturais eram vistas como alianças, tá bem? Leis naturais eram vistas como aliança. Então, existem alguns tipos diferenciados de alianças. Alguns tipos, alianças entre outros indivíduos, entre um indivíduo e um grupo, entre nações, tá? No meio social, e algumas leis, né, também naturais, eram vistas como alianças. Vamos adiante. O que seria então uma aliança divina? O que é aliança divina? É uma disposição soberana de Deus, mediante a qual ele estabelece um contrato incondicional. Contrato incondicional, não é um simples contrato que pode ser quebrado. É um contrato incondicional, ou seja, não tem condições. Ou declarativo com o homem, obrigando-se em graça por um juramento irrestrito a conceder, de sua própria iniciativa, bênçãos definidas para aqueles com quem compactua, ou uma proposta de Deus, né, segundo aqui, em que ele promete num contrato condicional e mútuo com o homem, segundo as condições pré-estabelecidas, conceder bênçãos especiais ao homem, desde que este cumpra perfeitamente certas condições, bem como executar punições precisas em caso do não cumprimento. Tá? Deus pode abençoar ou não abençoar um povo, dependendo daquilo que o povo fez, se ele cumpriu ou não cumpriu com a aliança que ele fez com Deus. Então as bênçãos de Deus podem vir desde que o povo cumpra, né? Imagine só a viagem do povo do Egito para a Terra Prometida. Poderia ter sido só bênçãos, poderia ter durado 40 dias, ela durou 40 anos. Por quê? Porque o povo desobedeceu, porque o povo foi teimoso, o povo foi desobediente, o povo foi incrédulo. Então, em contrapartida àquilo que o povo estava procurando, aquilo que poderia durar 40 dias, durou 40 anos, e daqueles que saíram do Egito, somente Josué e Calebe entraram na Terra Prometida junto com as crianças que nasceram pelo caminho. Só os que tinham menos idade que entraram. Então você veja, poderia ter sido uma bênção para todas as pessoas, mas devido à quebra da aliança do povo com Deus, as coisas aconteceram diferentes. É muito complicado, queridos, quando você quebra uma aliança. Eu falei de casamento, mas não pense você que se um dia pensou em se separar da sua esposa ou do seu esposo, ou não pense você que acha que a solução para os problemas do casamento é a separação. Na verdade, você só vai encontrar novos problemas. Não pense que se separando você vai ter as soluções para os problemas do seu casamento. A melhor coisa é sentar junto com a sua esposa, com o seu cônjuge, e tentar resolver os problemas no casamento. A separação não é a melhor saída. E muitas pessoas nos dias de hoje preferem a separação. E sabe o que acontece? Quando elas se separam, você pergunta, e aí, mudou muito a sua vida? Ela fala, não mudou nada, continuo cheio de problemas. Resolveu separar? Não. Qual foi o prejuízo? Uma família destruída, os filhos normalmente são os que mais sofrem com a separação, e há principalmente um problema grande, que é a quebra da aliança que você fez com Deus. Isso é grave, isso é complicado, e é algo que nós como cristãos não deveríamos nunca fazer. Talvez você esteja pensando agora em milhares de justificativas, né? Ah, mas porque ele era um grosso, porque ele era violento, porque ele era isso, porque ele era aquilo. Será que você tentou de todos os recursos para salvar o seu casamento? Será que você tentou de todos os recursos para melhorar essa condição? Sempre pense que você fez quando casou uma aliança com Deus. E Deus está junto com você para vencer as dificuldades. Quantas vezes você se colocou de joelhos para resolver esse problema relativo ao seu casamento? Quantas vezes você pediu que Deus ajudasse e fosse a terceira pessoa do seu casamento? Às vezes estamos lutando sozinhos e nós temos Deus para lutar junto com a gente. Esquecemos de Deus e aí passamos por dificuldades, passamos por problemas.
Queridos, aliança com Deus, eu entendo, se ela não for temporal, se ela não for condicional, se ela não for momentânea, ela é inviolável, ela não deve ser quebrada. E o casamento se enquadra nesse tipo de aliança. Vamos adiante. Os tipos de alianças. Existem 2 tipos de alianças que Deus fez com Israel. Veja, condicional e incondicional. Já falei isso para vocês, vou repetir. Numa aliança condicional, o cumprimento do que foi acordado depende... Veja a palavra acordado, né? Você pode acordar e pode fazer um acordo. Aqui está falando sobre fazer acordo. Tá? O cumprimento que foi acordado, ou seja, foi feito um acordo, depende do receptor da palavra, não do outorgador da aliança. Desculpa a pronúncia. Então veja, depende de quem recebe. Tá? Isso acontece na condicional. Algumas obrigações ou condições devem ser satisfeitas pelo receptor da aliança antes que o outorgador da aliança se obrigue a cumprir o que foi prometido. É uma aliança na qual está presente um se. Se meu povo que chama pelo meu nome, veja, se meu povo que chama pelo meu nome se humilhar e orar, então eu sararei a sua terra, eu darei a eles muitas bênçãos. Mas e se o povo não se humilhar? E se o povo seguir a falsos deuses? E se o povo seguir outros caminhos a não ser o caminho de Deus? Então veja, é condicional. Normalmente a profecia condicional ela tem um se. Se o povo fizer, a bênção vai acontecer. Se ele fizer completamente ao contrário, em vez de bênção, eles vão colher maldições daquilo que eles mesmos plantaram. Está entendido? Vamos adiante. Todas as alianças de Israel são chamadas eternas, com exceção da aliança mosaica, aquela que eu falei para vocês com relação às ofertas e sacrifícios, que é declarada temporal. Deveria continuar até quando? Até a vinda da semente prometida, até a vinda de Jesus. Quanto a esse detalhe, observe o seguinte: a aliança abraâmica é chamada de eterna. O que seria a aliança abraâmica? Nós já vamos ver já. A aliança palestina é chamada de eterna, também em Ezequiel 16:60. A abraâmica é chamada em vários versos, veja. A aliança que Deus fez com Abraão é eterna. A aliança que Deus fez com relativa à Palestina, a terra prometida, é eterna. A aliança davídica também foi chamada eterna em 2 Samuel 23, verso 5, em Isaías e em Ezequiel também. A nova aliança também é chamada de eterna. Então veja, nós vamos analisar estas alianças, essas 4. A aliança abraâmica, a aliança palestina, ou aliança sobre a terra prometida, a aliança davídica e a nova aliança. O que é isso? Que tipo de alianças? O que elas dizem? Vamos adiante. A primeira das 4 grandes alianças determinativas feitas por Deus com a nação de Israel foi a aliança abraâmica, que deve ser considerada a base de todo o plano de alianças. As coisas prometidas por Deus nessa aliança, veja, o contrato incondicional que Deus fez com Abraão foi esse aqui, ó. O nome de Abraão será grande, e realmente foi. Uma grande nação dele se originará, e realmente se originou. Abraão será uma bênção tão grande que nele todas as famílias da terra serão abençoadas. Corretíssimo isso aqui. Abraão, pessoalmente, a ti, e a semente dele será dada à Palestina como herança para sempre, a terra prometida. Deus prometeu uma terra, a Canaã, terra de Canaã para Abraão. A terra prometida foi dada a ele para sempre. Deus fez essa aliança com Abraão. Vejam só, a multidão da semente abraâmica será como o pó da terra. O povo, os filhos de Deus, a semente de Abraão se espalharia por toda a terra. Outra parte da aliança: quem o abençoar será abençoado, e quem o amaldiçoar será amaldiçoado. Abraão será o pai de muitas nações, reis viriam a partir dele. A aliança será perpétua, uma aliança eterna. A terra de Canaã será uma possessão eterna. Deus será Deus seu e de sua semente. Sua semente possuirá a porta de seus inimigos.
Em sua semente todas as nações serão abençoadas. E se você olhar a Bíblia, queridos, nos fatos históricos, você vai ver que essa aliança feita com Deus a Abraão se cumpriu. Tudo aquilo que Deus disse a Abraão, tudo aquilo que de bênçãos que Deus disse a Abraão de maneira incondicional, se cumpriu. Deus disse e Deus não mudou a sua atitude com essa aliança feita com Abraão. Então veja, tudo aquilo referente à aliança abraâmica, Deus fez se cumprir. Tá bem? Vamos adiante? O que seria então a aliança palestina, meus queridos? Olha só, nos capítulos finais do livro de Deuteronômio, os filhos de Israel, a semente física de Abraão, enfrentam uma crise nacional. Estão prestes a passar da liderança comprovada de Moisés para a liderança iniciante de Josué. E vejam, era um povo que estava no êxodo, eles ainda não tinham lar. E olha o que acontece, estão à entrada da terra que lhes foi prometida por Deus nos seguintes termos. Gênesis 2, verso 7, darei à tua descendência essa terra. Gênesis 13, 15, porque toda essa terra que vês eu te darei, a ti e a tua descendência para sempre. E Gênesis 17, de 7 a 8, estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a sua descendência, no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus da tua descendência. Qual é a aliança que Deus faz agora? Primeiro, Deus faz uma aliança com Abraão. A partir de ti, Abraão, eu farei uma grande nação. E realmente, ali estava a grande nação, o povo de Israel. Só que agora Deus então faz uma nova aliança, uma aliança para uma terra para onde esse povo iria. A terra prometida, a Palestina. Então o povo então caminha, o povo vai então para a terra. O povo está prestes a adentrar e morar na terra onde Deus deu ao povo como aliança, como contrato imutável. Olha que coisa linda. Vamos adiante. Uma análise dessa passagem demonstrará que há 7 características principais nesse plano revelado. Vejam só. Primeiro, a nação será tirada da terra por causa da sua infidelidade. Então veja, quando o povo era infiel, ou quando o povo passava por infidelidade, no caso, o povo perdia as batalhas. E o povo foi dominado por outros povos. Mas não que Deus não tivesse por intenção deixar o povo na terra prometida. O problema é que a incredulidade fez com que o povo perdesse, em muitas vezes, em muitas situações, a terra que Deus havia dado a eles como aliança. O povo quebrou a aliança, não Deus que quebrou a aliança. Outro ponto, haverá um arrependimento futuro de Israel, e realmente houve. O Messias retornará, de acordo com Deuteronômio 30, de 3 a 6. Israel será reintegrado à terra. Deuteronômio 30, verso 5. Israel será convertido como nação. Os inimigos de Israel serão julgados. A nação receberá então a bênção completa. Deuteronômio 30, verso 9. Houveram dificuldades para o povo estar na terra? Sim, até recentemente. Se você olhar um pouco depois da Segunda Guerra, o povo judeu era um povo sem pátria. E eles foram repatriados, eles foram recolocados na terra prometida que estava invadida pelos muçulmanos, pelos palestinos que ali habitavam. E até hoje você vê conflitos ali naquela terra. Você vê guerras na faixa de Gaza, você vê problemas. Mas a terra foi dada ao povo de Israel, aliança de Deus com o seu povo, com o povo que veio do Egito em êxodo até a terra prometida. Deus cumpre com as suas alianças. Deus sempre vai cumprir. Se acontece algum erro, se acontece algum problema, meu querido, isso não é da parte de Deus, nunca é da parte de Deus. É da parte do ser humano que quebra as alianças que Deus faz. Vamos adiante? O que seria então a aliança davídica? Após o povo já alojado, então o povo já na terra então dada, o povo de Israel como nação, então Deus dá uma nova aliança. Vejam só, as promessas sobre a terra foram ampliadas
e confirmadas pela aliança palestina. Na grande aliança seguinte de Israel, esta feita com Davi, Deus amplia e confirma as promessas referentes à descendência abraâmica. Isso pode ser observado nas passagens que tratam da formulação da aliança davídica. Quando os teus dias se cumprirem e descansarem com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti e estabelecerei o seu reino. Isso está em 2 Samuel 7,12. Deus fazendo ali uma aliança com Davi. Fiz aliança com meu escolhido e jurei a Davi, meu servo, para sempre estabelecerei a tua posteridade e firmarei o teu trono de geração em geração. Veja só outro verso bíblico. Como não pode contar o exército dos céus, nem medir-se a areia do mar, assim tornarei incontável a descendência de Davi, meu servo, e os levitas que ministraram diante de mim. Assim diz o Senhor: se a minha aliança com o dia e com a noite não permanecer, e eu não mantiver as leis fixas do céu e da terra, também rejeitarei a descendência de Jacó e de Davi, o meu servo. Deus ali então faz uma aliança também com Davi, confirmando, e ampliando a promessa que ele já tinha feito a Abraão e a promessa que ele tinha feito também ao povo de Deus na entrada de Palestina. Fortificando então, através de alianças, aquilo que ele havia combinado com o seu povo. Deus faz alianças com o seu povo. Deus faz uma aliança comigo e com você. Ele quer que você esteja nos caminhos dele. Perdão. Deus quer que você para sempre nunca se aparte dele. E ele quer, e ele lhe propõe essa aliança com ele. Quem é que pode quebrar essa aliança? Somente eu, somente você, se assim não aceitarmos aquilo que Deus nos promove, que aquilo que Deus nos dá como aliança. Vamos adiante? Entre as disposições da aliança davídica, o que está relacionado? Veja, Davi terá um filho, ainda por nascer, que o sucederá e estabelecerá o seu reino. Esse filho, no caso Salomão, construirá o templo, aquele que Davi queria construir, não construiu, construirá o templo em lugar de Davi. O trono do seu reino será estabelecido para sempre. O trono não será tomado dele, Salomão, apesar de seus pecados justificarem o castigo. A casa, o trono e o reino de Davi serão firmados para sempre. Queridos, para sempre. Essa é a aliança de Deus para mim e para você. O reino de Deus é para mim e para você para sempre. Deus quer nos dar o seu reino e quer que sejamos participantes desse reino para todo o sempre. Essa é a aliança firmada com Deus, com Davi e comigo e com você também. Vamos adiante? Agora, então veja, nós vimos a aliança abraâmica, a aliança palestina, a aliança davídica e também nós temos a nova aliança. O que é isso? Nova aliança. Veja o que a palavra de Deus nos diz. A nova aliança prometida a Israel foi declarada em Jeremias 31, do verso 31 ao verso 34, em que lemos o seguinte: Eis que aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, e não obstante de o haver desposado, diz o Senhor. Jesus os tomou como noivo. Veja aqui a comparação que ele faz. Jesus, então, como noivo do seu povo, o desposou o povo e o povo quebra, então, a aliança. Mas ainda Deus é maravilhoso e misericordioso, ele propõe uma nova aliança. Vejam só. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis. Veja a lei de Deus aqui, contínua, eterna. Também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem na casa ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades
e dos seus pecados jamais me lembrarei. Isso não é maravilhoso? Isso não reflete para mim e para você também, querido? Deus quer fazer essa aliança, uma aliança eterna comigo e com você. Esquecer do meu e do seu pecado. É por isso que eu devo aceitar Cristo Jesus. É a maneira, é a chave, é a aliança que eu faço com Deus. Aceitando Jesus como meu Salvador, e eu terei os meus pecados, os meus defeitos, as minhas máculas esquecidas. Isso é maravilhoso. O que Deus propõe para todos nós, meus queridos, é algo maravilhoso. Vamos continuar lendo. Veja só. As seguintes disposições para Israel, o povo da nova aliança, a ser cumpridas no milênio, o período da nova aliança, são encontradas no Antigo Testamento. Nós viveremos, queridos, um período chamado milênio. Em outra oportunidade eu posso explicar isso melhor para vocês. Nós vamos falar ainda escatologia sobre o milênio. Um período onde estaremos por 1000 anos ao lado de Cristo, aprendendo mais do seu amor e participando do julgamento daqueles que não se salvaram. Mas isso vai ficar para uma aula mais adiante. Vejam só, a nova aliança é uma aliança de graça incondicional, baseada nos juramentos de Deus. A frequência do uso desses juramentos em Jeremias 31 é impressionante. A nova aliança é eterna. Isso está em íntima relação com o fato de ser incondicional e se basear na graça. A nova aliança também promete uma mente e um coração renovados, a quem podemos chamar de regeneração. Nós nascemos de novo quando aceitamos Cristo Jesus como nosso Salvador. A nova aliança proporciona a restauração do favor e da bênção de Deus. O perdão dos pecados também está incluído na aliança. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. A habitação do Espírito Santo também está incluída. Vemos isso ao comparar Jeremias 31:33 com Ezequiel 36:27. O ministério de ensino do Espírito Santo será manifesto, e a vontade de Deus será conhecida por corações obedientes. Como ocorre sempre quando Israel está na terra, ele será abençoado materialmente de acordo com as disposições da nova aliança. O santuário será reconstruído em Jerusalém, pois está escrito: porei o meu santuário no meio deles para sempre, e o meu tabernáculo estará com eles. As guerras cessarão e a paz reinará, de acordo com Oséias 2:18. Essa característica definitiva do milênio, está em Isaías 2:4, apoia ainda mais o fato de que a nova aliança ela é milenar em seu cumprimento. O sangue do Senhor Jesus Cristo é o fundamento de todas as bênçãos da nova aliança, pois por causa do sangue da tua aliança tirei dos meus cativos da cova que não havia água. Meus queridos, hoje nós temos parcialmente aquilo que nós teremos na eternidade, no tempo pós-milênio. Deixa eu fazer vocês entenderem. Nós estamos salvos do pecado hoje? Sim. Mas se eu perguntasse, você ainda é um pecador? Sim, também. Nós ainda vivemos em um mundo de pecado. Um dia Cristo Jesus voltará a essa terra. E os que morreram em Cristo vão ressuscitar. E aqueles que não morreram vão ser transformados. Nós teremos então, queridos, uma transformação, uma regeneração completa. Estaremos definitivamente livres do pecado. E antes do estabelecimento da Nova Jerusalém, nós passaremos por um período de 1000 anos, um milênio, onde nós viajaremos por esse universo, aprendendo mais do amor de Deus e julgando junto com Jesus as coisas que ficaram nesse mundo. Queridos, é algo maravilhoso as oportunidades que Cristo Jesus dá a todos nós. Pela graça, nós temos a grande oportunidade de estarmos salvos do pecado, de sermos regenerados para toda a eternidade e vivermos ao lado de Cristo para todo sempre. Essa é a nova aliança que Deus faz com todos nós, uma aliança de salvação. E o anel, o cumprimento dessa aliança foi Cristo Jesus, quando veio a esse mundo e morreu por todos nós. Deu a vida, ressuscitou, subiu aos céus e hoje é exaltado à direita de Deus Pai. Está no trono
que é dele, um trono de Deus, intercedendo por todos nós. Hoje também nós temos o Espírito Santo nos motivando, nos ensinando, nos dando compreensão da vontade de Deus. Só não se regenera quem não quiser, porque a aliança de Deus, a nova aliança, já foi dada a todos nós. E você, já decidiu aceitar essa nova aliança para a sua vida? É a pergunta que eu tenho para você nessa noite. Ou ainda você está querendo lutar sem aliança? Ou ainda você acha que você, pelas suas próprias forças, pode se salvar? Somente Jesus pode nos salvar. E Ele ainda, além de nos salvar, nos propõe essa maravilhosa aliança da eternidade ao lado dele. Isso é fantástico, isso é a própria salvação. Vamos adiante? Para resumir, meus queridos, podemos dizer que, com base nos ensinamentos do Antigo Testamento sobre a nova aliança, a aliança foi feita com o povo judeu. Seu período de cumprimento ainda é futuro. Por quê? Porque quem é o povo de Deus hoje? Somos nós. Tá? Começando quando o Salvador vier, continuando por toda a eternidade. Suas provisões para a nação de Israel são gloriosas, e todas elas se baseiam na palavra de Deus e delas dependem. E da palavra de Deus é que depende. Hoje, quem é o povo de Israel? Somos nós. Quem é o povo de Deus? Somos nós. Todas as pessoas que aceitam Cristo como Salvador faz parte dessa aliança. Eu, você e todos aqueles que aceitam Jesus como Salvador. Isso não é maravilhoso? Nós temos essa promessa, essa aliança feita de Deus conosco, para que a gente tenha então a oportunidade de ter a eternidade de vida ao lado de Deus. Vamos adiante? A confirmação dessa aliança é dada na afirmação de Isaías 61, do verso 8 ao verso 9, em que declara eterna, e novamente também em Ezequiel 37, de 21 a 28. Aí devemos observar os seguintes aspectos. Israel será congregado, ou seja, nós teremos uma única igreja, uma única congregação, um único povo de Deus. Tá? Você só tem dois caminhos, o caminho que vai te levar à perdição e o caminho que vai te levar à salvação. É interessante que você esteja onde? No caminho da salvação. Israel será uma nação governada por um rei. Quem será o nosso rei? O próprio Cristo Jesus, meus queridos. Ele é o nosso rei, Jesus é o nosso rei. Israel não será mais idólatra, mas purificada e perdoada. Tá? Nós teremos definitivamente o perdão pelos nossos pecados. Hoje nós somos perdoados, mas nós não teremos mais o pecado, não teremos mais a idolatria. Veja que essa profecia, veja que essa aliança, ela tanto valia para o povo judeu de maneira temporal, para o povo em que foi dada, para o tempo em que foi dada, e também nós estamos colocando para uma situação futura também. Israel habitará para sempre na terra após a congregação. Nós viveremos para sempre, queridos, na nova Canaã, na terra prometida por Deus a todos nós. A aliança será de paz e a paz será eterna. Não mais morte, não mais pranto, não mais dor. Ele enxugará de todo o olho, toda a lágrima. Tá bem? O tabernáculo de Deus estará com eles. Deus estará presente com eles de maneira visível. Jesus todos os dias estará conosco, todos os dias poderemos ver de maneira visível, audível, poderemos tocar, estar bem pertinho de Cristo Jesus. Israel será conhecido entre os gentios como nação abençoada por Deus. Todas essas promessas estão implícitas na passagem básica de Jeremias e confirmam, enriquecem e ampliam a aliança, tanto para o tempo que ela foi dada, quanto para os nossos tempos, para o tempo do fim. Nós estudaremos muito ainda, queridos, sobre o tempo do fim. Em escatologia nós vamos justamente estudar isso. Daqui para frente, então, nós começaremos a ver as profecias para o tempo do fim. Os eventos finais, os acontecimentos finais para esse mundo. E eu quero te dizer, não alarmando, mas já alarmando também, esse mundo aqui está no fim. Está na hora de nós pensarmos nas coisas celestiais. Está na hora de nós estarmos preparados para a grande volta
de Jesus. Vamos adiante? Eu quero encerrar o tema dessa noite, meus queridos. Nós falamos então um pouco sobre interpretação, nós falamos um pouco também sobre alianças, e a partir da próxima aula nós estaremos falando sobre as profecias propriamente dito. Nós estaremos explorando o tempo do fim, os eventos finais. Eu te espero aqui semana que vem para mais uma aula nesse mesmo horário, com bastante alegria, com a direção de Deus para a nossa aula. Que o Espírito Santo mais uma vez seja, semana que vem, o nosso professor. Quero desejar a você e a sua família uma boa noite. Quero pedir que você pegue a apostila, revise tudo aquilo que nós falamos. Muitas das coisas que estão na apostila eu não mencionei. Você dá uma estudada boa, se prepara aí para as avaliações. Conclua o curso de teologia e muito mais. Além de concluir, seja um excelente servo de Deus. Seja uma pessoa que leve o amor de Deus a todas as pessoas. Se você for um bom conhecedor da palavra, se você for um bom conhecedor da mensagem voltada para o tempo do fim, para os eventos finais, eu tenho certeza que você vai ter sucesso ao levar mais pessoas aos pés de Cristo. Que a bênção de Deus, que a paz do nosso Senhor esteja com todos vocês. Uma boa noite a todos vocês.